Queridos irmãos, eu quero meditar hoje numa mensagem que está em Marcos, capítulo 5. E eu quero, queridos irmãos, que você abra o seu coração para a palavra de Deus esta noite, porque, embora seja um texto muito conhecido, Deus, ele fala de maneiras diferentes, em momentos diferentes, né, em épocas diferentes. Então, hoje, Deus tem uma palavra diferente para nossas vidas hoje, amém, irmão? Embora o texto seja o mesmo, até para os meus irmãos, diáconos, Natanael e Cássio, que estiveram no C2H ontem, né? E, aliás, eles estão lá nos ajudando, né? Estão lá dando um apoio na congregação C2H, até os irmãos que ouviram a mensagem ontem, vão ouvir aqui hoje, com certeza, uma outra mensagem. Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco de maneiras diferentes e em momentos diferentes, amém? Eu quero que você abra aí Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24 até o 34. Vamos ver esse texto esta noite. Todos encontraram, digam amém. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz, fique livre desse mal. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, teu Santo Espírito tem plena liberdade no nosso meio, meu Deus, e continua a falar aos nossos corações, meu Deus, e que o Senhor venha, através da minha vida, Pai, eu te peço, falar à tua igreja e que o Senhor venha manifestar a tua glória nesta igreja. E que todo o espírito contrário já está lançado fora pelo poder do nome de Jesus. A igreja diz amém. Meus irmãos, você já ouviu essa palavra com certeza. Mas hoje, aliás, Deus, há alguns dias, tem me feito ver algumas passagens da Bíblia, irmãos, de maneira diferente. Quais são os maiores males, irmãos, que têm se achegado à humanidade nos últimos tempos? São os problemas, irmãos, emocionais da mente, das emoções. E Deus começou a me levar a ver alguns personagens da Bíblia, irmãos, personagens bíblicos da Bíblia, e passaram grandes lutas, grandes questões. E como a gente aprende, irmãos, que a gente tem que entrar no texto e também ver o personagem, eu comecei a pedir ao Senhor que me mostrasse se essas pessoas são iguais a nós, se elas têm os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, né, no sentido de como ser humano, como elas venceram esses problemas naquela época que não tinha recursos como nós temos hoje, e porque nós temos, irmãos, uma geração que tem sofrido tanto nesta área. E a primeira personagem que o Senhor me fez ver foi justamente essa mulher, com fluxo de sangue. Aqui, quando Jesus se encontra com ela, Jesus está caminhando para ir
para a casa de Jairo, que era alguém de um status muito elevado para a sociedade daquela época, porque a filha dele, que tinha 12 anos, estava à beira da morte. Então, é nesse momento que essa mulher, ela se coloca ali no meio daquela multidão, porque onde Jesus estava, havia uma grande multidão com expectativas. E é por isso que tinha muitos milagres. Porque quando a gente acompanha Jesus com expectativas, a gente vê milagres e também recebe milagres. No meio daquele caos ali que estava formado com aquela multidão em volta de Jesus, essa mulher, ela que era invisível aos olhos da sociedade, era invisível, irmãos. E nós vamos ver por quê. Ela tinha, embora fosse invisível à sociedade, ela era muito visível à fé e ao poder de Deus, porque ela vai e ousa tocar na veste de Jesus pela sua fé. Porque durante 12 anos, irmãos, enquanto a filha de Jairo, que Jesus estava indo ver, tinha 12 anos, enquanto essa menina crescia saudável, essa mulher, ela sangrava, mas não só fisicamente. Essa mulher, e é o foco que eu quero dar essa mensagem hoje, ela sangrava emocionalmente, irmão. Emocionalmente. Porque geralmente a gente só vê, irmãos, e dá destaque à doença física dessa mulher. Mas acompanhado dessa doença física, com toda certeza, havia uma grande enfermidade emocional. Amém, irmãos? E aí, queridos, vamos situar essa história. Jesus, antes daqui, ele tinha libertado ali um endemoniado gadareno. E depois, irmãos, desse momento, ele ressuscita a filha de Lázaro. Então, entre a libertação e a ressurreição, irmãos, houve a cura. O que a gente vê aqui, meus queridos irmãos? A gente vê, queridos irmãos, que Deus não está limitado a uma ordem cronológica. A gente vê aqui, irmãos, que Jesus, o seu poder, se move em meio à nossa jornada. Se moveu com aquele endemoniado fazendo libertação, curando fisicamente e emocionalmente essa mulher e ressuscitando uma pessoa. O que eu quero dizer, irmãos, que no meio da jornada, e hoje nós estamos numa jornada na nossa vida, é que Jesus intervém. Ele cura, ele liberta, ele ressuscita e ele continua operando no nosso meio. Ele está se movendo no nosso meio. Seu Santo Espírito está aqui esta noite. E essa mulher vai nos ensinar, irmãos, como a gente vencer essas crises emocionais, da ansiedade, da depressão, do desânimo, da solidão que essa mulher ela passou e como ela venceu tudo isso e recebeu a sua bênção. Amém, querido? Então vamos lá, irmãos. No versículo 25, nós vamos ver que certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Essa mulher, irmãos, ela sangrava há 12 anos no seu corpo físico, mas ela sangrava também, irmãos, emocionalmente, e a sua esperança também estava se esvaindo, porque eram 12 anos que ela estava passando uma luta. Essa mulher, por que a esperança dela estava indo embora, irmãos? Porque ela era rejeitada de todas as maneiras. Ela era rejeitada pela religião, ela não poderia nem estar na rua, porque a religião não permitia, porque ela era impura, pelos padrões da religião da época. E aí, queridos irmãos, a primeira coisa que a gente vê é que ela era rejeitada pelo legalismo, a religião, porque a religião, o legalista, ele não tem prazer em ver vidas restauradas.
ele tem prazer em cumprir um ritual. Para ele isso é suficiente para o legalista. Por que Jesus, irmãos, estava atraindo essa multidão? Porque os legalistas que conheciam a palavra decorada, desde a mais pequena idade, eles tinham todo o novo, o Pentateuco decorado na sua mente. Eles conheciam a palavra de Deus como ninguém, mas eles não atraíam as multidões. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele pregava, não só porque ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia, mas ele pregava para as almas, ele tocava com a sua mensagem as almas, porque não adianta a gente subir só no púlpito e pregar só a palavra de Deus sem ter a compaixão das pessoas. Essa é a diferença de Jesus para os fariseus. Quem está me compreendendo aqui, irmãos? Porque eu posso chegar aqui eloquentemente, dar um belo sermão da palavra de Deus, buscando aqui referências do Antigo Testamento, no Novo Testamento, mostrando o teólogo tal falou isso, o outro teólogo, a igreja reformada defende isso. Eu posso fazer isso, mas isso será que vai saciar as ovelhas de Jesus? Será que vai alcançar a alma das ovelhas de Jesus? Jesus, ele ia diretamente na alma. Jesus, ele pregava para alcançar a alma das pessoas, irmãos. Quem está compreendendo aí esta noite, irmão? Diga amém. Essa mulher, primeiro, era rejeitada pela religião, irmãos. E isso, com certeza, trazia traumas emocionais para ela. Depois, ela era desgastada financeiramente, porque no versículo 26 nós vimos que ela despendeu tudo quanto ela tinha, ela gastou o que ela tinha e que não tinha. Ela estava endividada, e olha que coisinha para roubar o sono e perturbar a alma das pessoas. A dívida, pelo menos comigo é por isso que eu não procuro fazer dívida, né? Porque tem pessoas, irmão, que está devendo a Deus e o mundo não está nem aí, né? Parece que ele gosta, quanto mais pessoa tem atrás dele, mais ele corre. E ele gosta. Mas eu não gosto, né? Eu não gosto de estar devendo a ninguém. Às vezes a necessidade a gente deve, mas eu não gosto. Mas essa mulher, ela perdeu tudo que ela tinha, irmão. Se ela tinha recursos guardados, ela investiu tentando ser curada. E o que acontece? Decepção, irmão. Isso também marca as emoções da pessoa. Decepção. E aí, diante de tudo isso, as rejeições, as preocupações, a enfermidade, essa mulher, com toda a certeza, meus irmãos, ela estava cansada emocionalmente, ela estava desgastada emocionalmente. Porque se às vezes a gente passa algum problema, irmãos, passa um mês, uma semana, a gente fica desgastado emocionalmente, quanto mais alguém que está há 12 anos passando problemas, preocupações, o quanto ela não está desgastada emocionalmente. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que nada ela aproveitava. Pelo contrário, ia piorando no versículo 26. Piorava mais a situação dela. Então, ela vivia no anonimato, irmãos, mas no anonimato social, mas a sua alma sufocada estava gritando. Ela estava como o salmista do Salmo 6, versículo 6, que ele diz o seguinte: estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, porque quando alguém está cansado emocionalmente, ele muitas das vezes chora, muitas das vezes ele está como esse salmista, à noite em claro, pensando, chorando, molhando o leito, porque a alma está cansada. Quem está compreendendo, irmãos? Está cansada, irmãos. Ela está assim como Ana, irmãos, que derramava sua alma diante de Deus em silêncio. Mas essa mulher, ela estava também carregava uma dor que poucos podiam ver. Poucos podiam ver, irmãos.
E aí, queridos irmãos, essa mulher, ela estava cansada emocionalmente. E deixa eu falar uma coisa para meus amados irmãos. Ela estava, irmãos, a sua subjetividade, como diz a psicologia, porque a psicologia, irmãos, ela nos identifica de duas maneiras. O ser objetivo, que é aquilo que ela conhece de nós. Ela conhece que a gente tem uma mente, um subconsciente, é o que a ciência já estudou. Isso é a nossa mente objetiva para a psicologia. Mas a mente subjetiva é o que está na nossa alma, que só nós e Deus conhecemos. São as nossas lutas, são as nossas dores, são as nossas emoções, muitas vezes reprimidas. Quem está compreendendo, irmãos? Então, irmãos, essa subjetividade desta mulher, o que ela estava passando há 12 anos, que só ela e Deus compreendiam, a mente dela estava sobrecarregada, a subjetividade dela. É na nossa subjetividade, irmãos, que estão nossas crenças, as nossas emoções, nossos desejos, as nossas vontades. Eu creio, irmãos, creio não, é isso, né? O que a ciência chama de subjetividade, nós cristãos, nós identificamos como a nossa alma, porque é justamente na alma que estão as nossas emoções, as nossas dores, as nossas angústias, é na nossa alma. Amém, queridos? Ela estava com a sua alma cansada, irmão. E aí, a palavra de Deus vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E aí ela sai para conhecer esse Jesus. Ela creu que esse Jesus poderia curar a sua alma. E ela não esperou ser convidada por ninguém. Ela decidiu ir até Jesus. A nossa cura, irmão, da nossa alma, ela começa a partir do momento que nós decidimos, na nossa subjetividade, no nosso interior, a gente tem uma batalha que o apóstolo Paulo, ele dizia que era o espírito contra a carne, né? Porque dentro de nós ouvimos constantemente três vozes. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, nós ouvimos a voz do inimigo que fica lançando setas, nós ouvimos a voz da nossa carne, dos nossos desejos da carne. Essas três vozes estão falando dentro de nós constantemente. E é uma luta grande, porque são dois contra um, né? Enquanto o Espírito Santo de Deus está falando, a carne e o diabo estão também falando. E ele quer, o diabo e a nossa carne, quer nos fazer desistir, desanimar. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele quer nos impulsionar a nós sairmos dessa luta que nós temos interiormente. Enquanto o Espírito Santo de Deus, e aqui foi a grande vitória dessa mulher, dizia para a mulher, vai até Jesus, que ele pode te curar. Com certeza, a sua alma estava dizendo, não adianta mais, são 12 anos, você já procurou tudo, já gastou tudo que tinha. Você vai fazer o quê lá? Você vai estar arriscando até a sua vida, estar no meio da multidão. Mas o Espírito Santo de Deus está falando, vai até Jesus. Então a vitória dela começa quando ela vence essa batalha que nós temos na mente para fazer aquilo que agrada a Deus. E ela vai até onde está Jesus. Talvez você passou o dia tendo grandes batalhas na sua mente, mas você venceu. Você disse, eu vou para a casa de Deus esta noite. Eu vou ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo esta noite. E aí, queridos irmãos, você já deu o primeiro passo para a sua vitória. É aquilo que a Letícia louvou aqui esta noite, né? Como era lá, aquela parte que... Agora me fugiu. que você falava, né? Que eu creio em ti, né? Haja o que houver, né? Haja o que houver, eu creio em ti. E você veio buscar esse Deus aqui esta noite. Amém? Ou só foi o pastor que veio buscar Deus? Quem veio buscar Deus aqui esta noite de todo o coração, crendo que Ele é a nossa cura,
que Ele é a nossa salvação, que Ele é a verdade que nós precisamos, que Ele que nos dá a verdadeira alegria, é o Senhor, amém, irmãos? E aí, queridos irmãos, ela foi até Jesus, ela enxergou além da religião, ela não ficou, porque hoje, né, irmãos, as nossas batalhas internas, hoje eu não vou para a igreja, porque o fulano fez isso, falou isso, olhou isso de uma maneira diferente para mim. Ou porque o irmão pregou isso, pregou aquilo e eu não vou. Não, irmãos. Ela viu além da religião. Não, os religiosos podem estar lá. Eles vão me condenar ao inferno. Eles podem estar lá e me censurar. Mas eu vou porque eu vou me encontrar com Jesus. Meus olhos estão em Jesus. Quantas pessoas deixam de vir para a igreja, irmão, por causa de homens? Então, o primeiro passo da vitória dela, ela queria estar com Jesus, irmãos. É o primeiro passo da nossa vitória. Ela entendeu que a cura dela estava, irmãos, não em tocar somente na veste de Jesus, mas tocar na essência de Jesus. Porque ela compreendeu, irmãos, que Jesus, Ele é Deus, a presença dEle transforma nossas vidas, a sua essência é poder. É poder. E ela compreendeu isso. E ela foi para tocar na essência de Jesus, irmãos. A fé dela não foi aquela fé passiva. Porque tem gente que tem uma fé passiva, né? Eu creio em Deus. Irmão, vai para a igreja, ora lá por mim, irmão. Ora lá por mim. Né? Aquela fé passiva. Não, eu creio nisso, um dia. Uma fé passiva. Ela não, irmão. A fé dela foi ativa, persistente. A fé dela foi corajosa. Ela foi até Jesus. A fé rompeu a vergonha que ela poderia passar. E tem mais, irmãos. Tem mais. Superou a crise emocional que ela tinha dentro dela, as batalhas que ela tinha na mente dela. Superou. Porque é 12 anos, irmão, a mente dela sendo formada que não tem mais jeito. Mas ela consegue vencer isso. Ela quebra isso, irmão. E ela diz, tem jeito, eu vou até Jesus. Vai ter a solução hoje para essa causa. Talvez a sua mente já está sendo moldada há muito tempo, que essa situação emocional que você está vivendo não tem jeito. Essas crises que eu passo não tem jeito. Ou até mesmo aquilo que você tem orado. O homem não muda, a mulher não muda, não tem mais jeito. Porque a sua mente já está sendo condicionada a um pensamento que está dominando e não o pensamento da fé. Porque a partir do momento que você escutar a voz do Espírito Santo de Deus, como Ele quer falar com você, você vai ouvir que há jeito para Jesus, não tem causa perdida para Jesus, não tem nada impossível para Jesus, tudo é possível ao que crê, diz a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Então, para agradar a Deus, tem que começar pela fé, tá certo? O que a gente escuta, irmãos? Geralmente, né, as pessoas tentando nos desestimular a nós agirmos com fé. Bartimeu é um caso, irmão. Bartimeu é um outro personagem. Se a gente for analisar a sua vida emocional, misericórdia, irmãos. Porque Bartimeu vivia à beira da estrada, sendo rejeitado constantemente. Era um anônimo, vivia de esmolas. Quantos não ele recebia por dia? Não tinha governo naquela época para cuidar dessas pessoas. Religiosos, pior.
Então, Bartimeu, irmão, ele também venceu isso. Porque quando Jesus vai passando, ele tem o desejo de ir até Jesus também. E ele, mas como ele não enxergava, ele começou a gritar para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí o que que acontece, irmãos? As vozes externas começaram a dizer: cala a boca, rapaz, deixa de estar clamando por Jesus, se aquieta aí. Aí junta as vozes internas da mente dele com as vozes externas. E essas vozes externas podem ser também simbolicamente as vozes que estão na nossa mente, mandando a gente desistir, mandando a gente ficar onde a gente está, dizendo que não tem jeito, dizendo para deixar Jesus de lado. Mas quanto mais as pessoas falavam, mais Bartimeu ele gritava por Jesus. Sabe, quando a tua mente começar a dizer, não tem mais jeito, desiste, não há solução, aí é que você vai gritar. Faz isso dentro da tua casa. Grita, vai pra lá, capeta do inferno, Jesus vai me dar a minha vitória. Amém, irmãos? Porque a gente que é crente, irmãos, porque a gente que é crente, a gente tem que ser bem louco, irmão. A gente tem que ser bem doido. Amém? Porque tem coisas, irmão, que a gente tem que exercitar a nossa fé. As vozes vão começar a falar na nossa cabeça. E a gente tem que se levantar, irmão, com autoridade e dizer, vai para lá, Satanás. Eu não aceito essa palavra na minha vida. Eu aceito o que a palavra de Deus me diz. Ela me diz que em Cristo Jesus, e eu estou em Cristo Jesus, então eu sou mais do que vencedor. Eu vou vencer essa crise. Eu vou vencer essa crise. Essa crise não vai me dominar. A minha mente é livre em Cristo Jesus. Você sabe quando a Bíblia diz que a gente tem que levar os nossos pensamentos cativos ao senhorio do Senhor Jesus? É isso, irmão. É não deixar os nossos pensamentos divagarem por outros senhores. O nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Amém? Então, Bartimeu, irmãos, ele também, irmãos, ele tomou essa posição. E às vezes a nossa cura, ela vem quando a nossa fé é elevada acima das vozes externas e internas. Quando a nossa fé, ela vai conseguir vencer essas vozes externas e as internas. Foi o que a mulher do fluxo de sangue venceu. Ela foi até Jesus porque ela venceu as crises emocionais que ela tinha. Aquilo que falava dentro dela, na sua subjetividade. Ela venceu. E ela foi até Jesus. E Jesus a curou. Vejam que coisa interessante, irmão. Bota aí o versículo 28. Marcos capítulo 5, versículo 28. Eu creio que esse versículo, irmãos, ele é o segredo de tudo que nós estamos vivendo hoje. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Ela saiu de casa, irmão, com esse pensamento. A mente dela, irmão, focou em um objetivo. A mente dela focou com fé. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. Ela tinha um foco. Qual era o foco dela? Tocar em Jesus. Por que eu digo que aqui é o grande segredo? Porque nós estamos numa sociedade que a gente não está conseguindo mais ter foco, irmão, nas coisas. Por quê, pastor? Pergunta, pastor, por quê, pastor? Quem pegou o mistério aí? Ó, aí ninguém foca mais em nada, irmão. Porque a gente virou uma sociedade imediatista por causa do celular. Tudo é imediato. E aí a gente não tem mais foco para nada. A gente não tem mais foco para nada. E se a gente quer vencer nossas crises emocionais, a gente tem que ter um foco, irmão. A gente tem que ter um foco. Qual é o foco? Tocar em Jesus. Ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ter uma vida na presença do Senhor. A nossa vitória, irmãos, ela vai
se concretizar quando a gente mudar a nossa mentalidade. Ela focou e ela firmava com a palavra. Ela dizia, ela alimentava a fé dela com a palavra. Se eu tão somente tocar nele, eu vou receber o meu milagre. Se eu tocar nele, eu vou receber o milagre. Ela saiu de casa, eu creio, ela repetindo para ela mesma, para vencer as vozes que estavam acompanhando ela externa e internamente. E ela saiu colocando a voz da fé para vencer as vozes negativas. Ela saiu dizendo: se eu tocar nele, eu vou ser curada. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Sabe o que você pode fazer quando você sair de casa para vir para a igreja? Você pode sair dizendo: hoje eu saio daquela igreja com a minha vitória. Hoje eu toco em Jesus e a minha vitória vai chegar. Hoje eu vou para a igreja e o culto não importa quem vai pregar, não importa quem vai ministrar, não importa quem vai louvar. Eu vou sair com a minha vitória porque eu vou tocar em Jesus. Você pode fazer, exercitar isso, irmão. E ela foi alimentando a sua fé com a sua palavra. A sua declaração foi profética, porque o que nós pensamos, nós dizemos, nós moldamos a nossa mente e nós recebemos, irmãos. E nós vamos receber com fé, logicamente, dentro da vontade de Deus, né? A batalha na mente. Ela venceu a dúvida, ela venceu o medo, ela venceu a vergonha, ela venceu a incredulidade dentro da sua mente. A maior batalha é na mente. E ela venceu tudo isso dentro da sua mente. Os irmãos estão compreendendo, irmão? Quando a gente vence essa batalha dentro da nossa mente, irmão, porque são muitas vozes hoje, e a gente tendo foco, compreendendo que Jesus pode nos curar completamente, a gente vai vencer, irmãos. Ela não esperou nenhum sinal, irmãos. Ela simplesmente decidiu tocar em Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 5, é aquele versículo que eu falei para os amados irmãos, da gente, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo todo raciocínio, todo pensamento. Aqui tem falacioso ou pensamento mentiroso, né? Para firmarmos, vê o versículo 5, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós, irmãos, veja bem o que eu vou falar para meus amados irmãos. Se nós não dominarmos o nosso pensamento, outras pessoas, outras coisas vão dominar por nós. Se a gente não dominar a nossa mente, não levar a nossa mente cativa ao Senhor Jesus Cristo, outras coisas vão levar a nossa mente a ser cativa. Posso ouvir um amém da igreja? Davi, ele disse para si mesmo, olha como é importante a gente conversar com a nossa alma. Um dia, Davi começou a analisar a sua alma e ele disse para ele mesmo, lá no Salmo 42, versículo 11, ele diz: porque está batida a minha alma. Sabe, aqueles dias que a gente se acorda, que a gente sente alguma angústia, às vezes a gente não sabe por quê que a gente está com a alma em batalha. Aí Davi diz: por que está abatida a minha alma? O que está havendo, né? Dentro de ti, dentro de mim? Quem vence a guerra interior vai vencer a guerra exterior. Quem vence a batalha na mente, das emoções, vai vencer as batalhas exteriores, meus irmãos. Porque tudo começa na mente. E aí, irmãos, versículo 27 ao 29, o texto vai nos dizer o seguinte: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou nas vestes dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele,
ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Amém? Embora ela tenha tocado na veste de Jesus, o toque dela não foi só o toque físico, foi um toque espiritual, irmão. Porque o que conduziu ela até ali foi a sua fé. E quando ela toca em Jesus com a sua fé, foi um toque espiritual. Porque Jesus, ele percebe na mesma hora. Ele discerniu. Ele viu ali que havia um toque diferente, porque foi tocado espiritualmente pela fé. E ele vai e pergunta: quem foi que tocou em mim? E os discípulos dizem: ora, todo mundo está te apertando o mestre. O senhor vai perguntar quem está lhe tocando, mas ele diz: alguém me tocou de maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Virtude quer dizer poder. De mim saiu poder quando alguém tocou com fé em mim, tocou de maneira diferente nas minhas vestes. O poder saiu de mim, porque quando o poder de Deus, irmãos, ele é manifesto, a realidade das nossas vidas é mudada, irmãos. As coisas são mudadas. Ela foi curada no corpo, mas acima de tudo ela foi marcada de maneira maravilhosa na sua alma. Ela foi curada, porque na mesma hora ela saiu dali, irmãos, totalmente aliviada. Aqui eu vejo cumprir aquele versículo que diz: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aquela mulher estava sobrecarregada, aquela mulher estava com a alma cansada, aquela mulher estava com o peso dos anos nas suas costas, aquela mulher estava com o peso das rejeições, aquela mulher estava com o peso, irmão, da enfermidade, ela estava com o peso da tristeza na sua alma, mas no momento que ela toca em Jesus, com fé, naquele momento, todo aquele peso sai e Jesus toca o fardo dele com ela, e o fardo de Jesus é suave, vem um refrigério sobre a vida dela, curando a sua enfermidade e curando a sua alma. Ela foi curada, irmãos, porque Deus honra quem o busca com uma fé pura e verdadeira, irmãos. Quem o busca com fé verdadeira, Jesus cura. Lá no versículo de Lucas 8:46 vai dizer: alguém me tocou, porque eu bem senti que de mim saiu virtude, poder, né? Então, queridos, naquela hora, naquele momento, aquela mulher foi curada. E aqui no versículo 34 vai dizer: então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vai em que, igreja? E fique livre desse mal. Nesse momento, irmãos, ela recebeu mais que uma cura. Sabe aquela mulher que era desprezada pelos religiosos? Sabe aquela mulher que era solitária? Sabe aquela mulher que era rejeitada pela sociedade? Nesse momento ela recebe uma identidade, porque Jesus diz: você é minha filha, filha, você é minha filha. E ela recebe uma identidade de filha de Deus. Jesus, irmão, não a repreendeu porque ela se colocou ali em meio àquela multidão, porque ela não poderia estar ali pela religião. Não, Jesus não a repreendeu, pelo contrário. Jesus diz: olha, foi a tua fé que salvou. Você tem uma grande fé. E o que atrai Jesus é a fé. Não são liturgias, não são rituais. É fé que atrai Jesus, é fé. Amém, igreja do Senhor. E aí, irmãos, naquele momento, a paz de Jesus é liberada sobre aquela alma. E ali, naquele momento, irmãos, aquela alma, ela tem a cura física e emocional. Levante a sua mão esta noite, que eu quero profetizar sobre a tua vida, que você não vai sair daqui esta noite da maneira que você entrou. Eu quero profetizar que a paz do Senhor Jesus vai mudar a tua alma esta noite, vai curar as tuas emoções, vai curar as tuas enfermidades
físicas e emocionais e espirituais. A paz do Senhor Jesus vai vir sobre a tua vida como um refrigério. Eu creio, eu profetizo pelo poder que há no nome de Jesus, que a paz do Senhor vai entrar como um refrigério na tua alma esta noite. Você vai sair curado, vai sair curada desta igreja. Somente quem crê diz amém e aplaude o Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé. Ou seja, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, quer que todos nós, irmãos, que temos entregado a nossa vida para Jesus, nós venhamos andar em paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta noite, é isso que o Senhor quer da nossa, que nós possamos receber da sua paz. Você não vai sair desse culto do mesmo jeito que você entrou. Essa mulher, ela venceu os gritos da alma. Essa mulher venceu a opressão que tinha na sua mente, a dor da exclusão. Ela venceu o peso da religiosidade. E ela nos ensina, irmãos, que a vitória sobre a ansiedade, a vitória sobre o desânimo, sobre a solidão, começa com a fé prática. É indo até Jesus. E indo até Jesus e tendo um pensamento alinhado com o céu. E aí a gente toca com coragem em Jesus em meio às nossas dores e a gente recebe a cura em nome de Jesus. E eu creio que Jesus vai continuar fazendo isso aqui esta noite. E se você está vivendo, não com um fluxo de sangue, mas com um fluxo emocional que ninguém vê, que todo dia sangra, esta noite, irmão, Deus quer fazer algo maravilhoso nas nossas vidas. Ele quer te dar a vitória sobre essas batalhas que você tem na sua mente. E Jesus que está aqui. E você pode fazer como essa mulher. Sair do seu lugar com fé e vir até Jesus. Amém? Igreja do Senhor. Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor Jesus esta noite.